Olá, bem-vindo a mais um caso clínico do Diagnosticando. Esse caso já virou comum, um caso de mordida aberta esquelética. Qual que vai ser a diferença? Bom, a gente tem lingualização do incisivo, o que acabou alterando muito o perfil da paciente, e eu achei muito legal que a análise USP caminhou direitinho para onde a gente queria. Mas, como sempre, o diagnóstico que realmente funciona, o diagnóstico simples e o que foi mais conclusivo foram as três medidas que a gente utiliza para saber a direção de crescimento, a relação sagital, quer dizer, antero-posterior entre maxila e mandíbula, através dos incisivos. Legal? Então, vamos dar uma olhadinha nesse caso. Aviso importante. É estritamente proibida a cópia parcial ou total de qualquer informação relacionada aos casos clínicos discutidos neste canal, bem como a divulgação de dados pessoais de pacientes de acordo com a LGPD. O sigilo e a confidencialidade dos pacientes são prioridades absolutas do diagnosticando e do professor Odilon Souza. Como profissionais de saúde, é nossa responsabilidade proteger suas informações e garantir o respeito à privacidade. Lembre-se de que as discussões neste canal são apenas para fins educacionais e colaborativos. Qualquer reprodução, divulgação não autorizada ou uso indevido das informações compartilhadas pode acarretar em consequências legais. Contamos com sua ética profissional e compromisso em manter a confidencialidade dos casos clínicos e a privacidade dos pacientes. Vamos trabalhar juntos para promover um ambiente seguro, respeitoso e focado no aprendizado mútuo. Agradecemos sua compreensão e colaboração nesse importante assunto. Então vamos lá começar a análise desse caso. Bom, logo de cara ali, a gente consegue ver na foto de frente da paciente que ela é dólico, né? Uma dólico facial, dólico cefálica, ou resumidamente, a gente costuma falar uma paciente dólico. Por quê? Porque ela tem um predomínio de crescimento vertical sobre o crescimento horizontal, tá bom? Então, ó, eu tenho uma face mais alongada. Eu consigo perceber que aqui, ó, do nosso lado esquerdo, a face dela parece ser mais reta, ó, e do lado direito eu tenho uma curvatura maior, tá? Isso fala o quê? Que essa paciente apresenta uma certa assimetria também. Lembrando, esse tipo de informação só vai ser muito útil quando eu tenho uma subdivisão dentária. Então, ó, quando eu tiver um desvio de linha média inferior e esse paciente for classe 1 de um lado e classe 2 do outro, ou classe 1 de um lado e classe 3 do outro, a gente tem uma subdivisão e o diagnóstico dessa paciente vai ser assimetria. Aqui nessa informação, vou guardar a informação e eu vou ver mais para frente o que acontece, certo? Na análise de perfil dessa paciente, o que a gente consegue ver? Que eu tenho uma face inferior mais pesada. Olha só, o lábio inferior está à frente, né? Então eu tenho um degrauzinho ali de classe 3 nessa paciente e uma musculatura pesada. Um ângulo nasolabial que está mais aberto, ó, o que vai me falar que ele está sem suporte. Provavelmente os incisivos estão mais lingualizados, tá bom? Então, ó, o ângulo nasolabial vai estar aberto quando eu não tenho suporte. E no caso, quem dá suporte para o lábio são os incisivos. Legal? Então, ó, esse terço inferior da paciente apresenta algum problema, tá? E na análise dela sorrindo, também, ó, o corredor bucal está amplo, né? Me mostrando que eu tenho uma certa atresia de maxila. As três fotos, na verdade, não estão legais. A cabeça da paciente está para baixo, tá bom? Então, assim, antes de tomar qualquer conclusão, examinem a paciente em loco, né? No consultório. Senta a paciente na cadeira e dá uma olhada se vocês confirmam realmente que vocês viram na pasta, nas fotos ou não, tá? Esse é o grande problema da análise facial. Eu fico muito na dúvida às vezes, né? Eu olho e falo, puxa, será que é? Será que não é? E como eu faço muito meus tratamentos com extração, para mim decidir uma extração
com base numa suposição, eu acho que está ou eu acho que não está, eu não vou fazer isso, tá? Por isso que eu não extraio quando eu uso análise facial. Eu só vou extrair quando 1 mais 1 são 2. Aí é outra história. A análise cefalométrica, as medidas que eu gosto, as medidas que eu confio, e aí sim dá para a gente fazer as extrações e fazer o tratamento que a gente achar necessário. Tá bom? Olha lá, ó. Na análise do padrão facial, olha lá, ó, nos terços, na análise frontal, eles estão equilibrados, então não está demonstrando muito que essa paciente é uma face longa, né? Ela tem os terços relativamente equilibrados. Na análise de perfil é que não está tão legal, tá? Olha lá, ó, o mento está atrás das duas linhas, ó, tá? Isso me fala que a paciente é um padrão 2 ou que a mandíbula dela está rodada, o que chamaria de face longa, ou como eu prefiro chamar, de mordida aberta esquelética. Eu acabo analisando o esqueleto da paciente. Se você está vendo só face, você pode chamar essa paciente de face longa. Na análise dental da paciente, classe 1 bonitinha de um lado e do outro, ó. Na foto frontal da dentição dela, olha o que acontece. Linha média perfeita, tá? Apesar da câmera também estar deslocada um pouquinho para o lado, ó, a linha média dela está ótima. E eu tenho classe 1 de um lado e do outro. Então, desencana de assimetria. O diagnóstico de assimetria aí já caiu fora, tá bom? Classe 1 perfeita de um lado, classe 1 perfeita do outro. Aqui, ó, o dente 25, ele está em mordida de Brode. Então, ó, a palatina do superior está tocando na vestibular do inferior. Quando é um dente só, não causa grande problema. O problema é quando é um hemiarco inteiro. Aí, tratar a mordida de Brode, hoje em dia com mini implante é um pouquinho mais fácil, mas quando não tinha o mini implante, eu acho que era o que eu menos gostava de tratar, tá? Então, ó, classe 1 legal de um lado, classe 1 legal do outro, a linha média coincidente e grande lingualização dos incisivos, né? O que está alterando bastante a face dela. Então, olha só, paciente tem um relacionamento bom entre maxila e mandíbula, ela tem os terços faciais na análise frontal equilibrado, só que o incisivo ali deu uma derrubada legal no perfil dela, né? Bem ruim isso. Aqui eu também consigo ver a assimetria. Então, ó, do lado direito da paciente ou do nosso lado esquerdo, eu tenho um ramo e um côndilo maior do que o outro lado, né? Mas está compensado, está certinho. Não vou me preocupar com isso. Teleradiografia tem informações bem importantes para a gente. A gente consegue ver o terço, como aqui sim ele está muito maior, tá? Eu consigo ver essa relação muito ruim de basicamente topo a topo entre o incisivo central superior e o incisivo central inferior. Eles estão numa relação muito ruim, tá? E outra informação que é bem importante é na mandíbula eu tenho duas imagens de mandíbula. Quer dizer, é o que está mostrando a minha assimetria mandibular, ó. Aqui não está relevante, porque eu não tenho uma compensação dentoalveolar, né? Não está alterando a minha linha média, mas para eu traçar a minha cefalometria, eu tenho que tomar cuidado, tá? Então, ó, os dois bordos, mas a órbita é um só. Então, não é a cabeça do paciente que está de lado, é realmente uma assimetria. Vamos dar uma olhadinha aí na análise USP para ver o que a USP conta para a gente. Vamos lá para o crescimento anteroposterior, crescimento sagital. Olha lá, o FNP 87, está bem legalzinho no padrão.
O NAP que está bem alterado, ó, 6 graus. O que que é o NAP? É o eixo de convexidade da face. Ele está me falando ou que a maxila está para frente ou que a mandíbula está para trás, tá? Então é isso que vai falar o NAP. O dela, 6 graus, é relevante, tá? Então essa paciente é convexa. O SNA está para trás, ó, 77 graus. O SNB, 75. Bom, o SNA está para trás por quê? Porque a gente viu uma lingualização dos incisivos. Quando eu tenho essa lingualização dos incisivos, ele acaba, né, trazendo o osso da maxila um pouquinho mais para trás. Então, vamos dar uma olhada depois na posição dos incisivos para ver o que está acontecendo, tá bom? Mas provavelmente é o posicionamento dos incisivos. O SNB, ele também sofre o posicionamento dos incisivos, tá? Então, se o ímpar, né, a inclinação do incisivo, tiver muito aumentada, ele também joga o B para frente, tá? Ele também altera o B. E olha só, 75, que também pode estar sendo alterado pela rotação da mandíbula. Então, ó, nada conclusivo aqui, mas aqui eu tenho uma informação legal, ó. O ANB, ó, é o AN, né? O AN e o NB. O ANB, 2 graus. Puxa, isso é muito legal. A diferença, né, entre maxila e mandíbula tá ótima. Por isso aquela classe 1, tá? Então, vê, a própria cefalometria está me falando que esse paciente é classe 1. Ah, não quer ver dental, mas pelo menos esqueleticamente ela está me falando que a relação entre maxila e mandíbula é boa, que provavelmente esse paciente é classe 1 esquelético. Muito bom, né? Tratamento bem mais simples. O SND, ó, 76, 71. Vamos ver o crescimento vertical? Pela tendência que a gente viu ali nas fotos, parece que essa paciente tem uma tendência de crescimento vertical, né? Bem aumentada o relacionamento vertical dessa paciente. Então, olha só, o NSGN, é o eixo Y, está falando que a mandíbula está rodada, tá? 9 graus, bastante. NS plano oclusal, NS, base do crânio, plano mandibular muito aumentado, 12 graus, e plano mandibular com plano oclusal, 2 graus de alteração. Os incisivos, ó, 1.1, relacionamento dos incisivos, não está muito bom, 129, pouca coisa. 1.NS, ó, isso é legal, porque quem está dando apoio para o lábio superior é 1.NS, ó, incisivo superior. E olha como ele está lingualizado. Por isso que ele está sem apoio. 1.NA em comparação com a linha NA também, ó, lingualizado. E além de lingualizado, ele está retruído, tá? Retruído em relação à linha NA. Por isso aquilo que eu falei. Se você tem uma lingualização, ele acaba puxando o A um pouquinho para trás, tá? Por isso que está dando a diferença. Um ponto NB, o incisivo inferior. Um traço NB, ele está vestibularizado e protuído. Um ponto NP, olha lá, protuído. Um órbita. Aqui é a única medida linear que a gente vai falar que está vestibularizado ou lingualizado, e um órbita tá lingualizado, ó, é a medida do professor Interlandi, e um linha -7, ó, também lingualizado. Tecido mole, a gente viu um certo desarranjo, principalmente, né? O B, o ponto B tá para trás, então, ó, deu um probleminha aqui, ó, no HNB, deu diminuído. O H nariz, ela tem bastante mento, o mento dela é forte, ó. Deu bom. E a eminência, né? O PNB e a eminência, o mento ósseo.
O que que o mento ósseo dela está me falando? Que eu tenho uma sínfise pequenininha, eu tenho pouco mento ósseo, e tudo que eu tiver que trabalhar, nesse caso, na mandíbula, é com pequena vestibularização ou pequena lingualização. Tá bom? Então, por que que a gente sempre fala que a mandíbula é quem manda no tratamento ortodôntico? Porque na mandíbula eu não posso fazer grandes distalizações, eu não posso fazer grandes expansões. O que que eu consigo fazer em casos de apinhamento na mandíbula? Eu consigo vestibularizar, fazer desgaste interproximal ou extração. E mesmo se eu fizer extração, retração eu não posso fazer. Tá? A retração ela está limitada à sínfise. Se eu tenho uma sínfise pequenininha, eu não posso andar muito com o meu incisivo, né? Eu não posso retrair ele, mas eu posso lingualizar. Lembrando que toda vez que eu lingualizo, eu ocupo espaço, e toda vez que eu vestibularizo, sobra espaço. Muita informação. Olha lá, ó, FMA, me falando que o paciente tem aquela tendência de crescimento vertical. FMIA, olha só, fechado, porque eu tenho uma certa vestibularização do incisivo inferior, ó. O ímpar está aumentado. Legal? Então, ó, uma paciente com uma tendência mais vertical, tá? Mas está me falando aqui que a mandíbula dela tem um posicionamento bom, tem um tamanho bom, né? Posicionamento não, ela tem um tamanho bom. Se esse paciente fosse classe 2, o que que eu teria visto no ímpar? Um ímpar aumentado. Então, ó, lembra? Se a minha mandíbula cresce pouco, a minha língua vestibulariza os meus incisivos. Vamos para a nossa cefalometria. Vamos ver o que a gente vê aqui com essas 3 medidas. Olha só. Incisivo superior padrão, né? A gente já tinha visto, era basicamente a mesma medida. A diferença é que lá é a radiológica que faz e aqui somos nós que fazemos, né? Então eu tenho um incisivo superior que bateu com lá, né? 97 graus. O inferior fica um pouquinho abaixo, tá? 89 graus, mas está me falando que a mandíbula está num tamanho bom também. E aqui, ó, está me falando que provavelmente ou a maxila está para trás ou os incisivos estão para trás. E aqui a gente viu que os incisivos estão para trás. Mas a medida principal é o quê? Ó, 79 de goníaco inferior. Então o diagnóstico dessa paciente vai ser mordida aberta esquelética. Tá? Esse é o diagnóstico dessa paciente. E aí? Será? Qual é o tratamento dela? Bom, vamos ver aqui, ó. Fala, caraca, professor, mas eu basicamente não tenho apinhamento. Para colocar esses incisivos para fora aqui, puxa, é só abrir espaço com uma mola. Eu tenho uma certa atresia de maxila, dá para expandir. Poxa, será que não dá para tratar sem ser com extração, né? Preciso tirar os 4 prés? Ó, no meu ponto de vista, né, a filosofia que a gente segue é a seguinte: a partir do momento que eu tenho uma maxila e uma mandíbula, que a gente vai chamar de divergente, quer dizer, o ângulo entre as duas está muito aberto, eu não consigo oclusão, tá? Então eu não consigo deixá-las paralelas para eu ter uma boa guia anterior, uma boa guia canina e oclusão em VIPs, tá? Então, por isso que a gente vai extrair, para a gente causar uma rotação da mandíbula, e aí sim eu ter uma boa guia anterior, uma boa guia canina e oclusão em VIPs, certo? Então, é assim que nós vamos agir. Então, por isso que a gente acaba extraindo. Não é extrair por extrair, é para paralelizar os maxilares. Ah, mas eu já vi, tem um professor chamado Ert
que tem um diagnóstico bem similar, pelo menos ele fala na mesma direção que a gente, né? Que ele usa mini placa. Eu posso usar a mini placa para intruir? Perfeito, tá? Dá para usar a mini placa, fazer intrusão de dente posterior e rotação da mandíbula. Ótimo. Ah, tem um outro professor, o professor Sadao Sato, que usa o arco MEW, MEAW, Multi-Edgewise Archwire, tá? Ah, esse professor ele usa esse arco MEW e faz intrusão de dente. Dá para mim usar essa técnica? Dá perfeitamente, tá? Funciona e funciona muito bem. Só que cada uma tem um aspecto diferente. As placas do professor Ert acabam tendo um custo grande, tá? O arco do professor Sadao Sato, né, o arco 1000, ele precisa de colaboração do paciente, ele é mais trabalhoso para você ir fazendo, né, para você confeccionar esse arco. Ele é um arco que usa um fio chamado gunmetal, que é um fio um pouquinho mais caro. Então, assim, tem também essa diferença. Na minha técnica, eu faço extração. Então, eu extraio e mesializo os dentes. Então, eu acho mais fácil, tá bom? Então, ó, se a gente olhar na teleradiografia dessa paciente, a gente consegue observar como os maxilares estão divergentes e o topo a topo, ó. Eu não consigo guia, tá? E o único tratamento da odontologia que a gente não precisa de guia, né, nem guia canina e nem guia anterior, é a prótese total, tá bom? Então, em prótese total, eu não vou ter guia, porque senão, a hora que o meu paciente faz uma protosiva ou faz uma guia canina, a prótese vai sair da boca do paciente, né? Vai ter um movimento de báscula. Então, o único tratamento da odontologia que não usa guia anterior, guia canino e oclusão em VIPs é a prótese total. Oclusão em VIPs usa, né? O que não usa é guia anterior e guia canina, tá bom? O resto, ortodontia, prótese, implante, tudo vai usar o que a gente vai chamar de oclusão funcional, tá bom? Então, é muito importante a gente terminar assim. Sequência mecânica, exodontia dos 4 prés antes da montagem do aparelho, tá? Vai ser importante para eu começar a dissipar esse apinhamento para trás. Ela tem um pouquinho de curva de SP, ela tinha um pré para fora, eu preciso jogar os prés molares também para vestibular, os incisivos para vestibular, então vai ter várias oportunidades da gente fazer movimentação aí, e eu vou precisar de espaço. Se eu vou precisar de espaço, nada melhor que já extrair os dentes desse paciente e já ir dissolvendo tudo isso para trás, tá? Bract MBT, como eu falei, a minha preocupação é guia, e eu acho que o MBT me facilita um pouquinho essa guia anterior, tá? Alinhamento e nivelamento, então vou passando a minha sequência de fios, cada um usa a sequência de fios que quiser, tá? Normalmente eu uso essa, 14, 16 mais o 14 dentro do mesmo slot, então o 16 indo até molar, até segundo molar, e o 14 até segundo pré, vai me ajudar a rotação, vai me ajudar a preencher o slot no sentido horizontal, e aí eu já vou poder ir para os fios retangulares, 17 por 25, 19 por 25. Isso é etapa de alinhamento e nivelamento. Então, ó, vai colocar uma mola para trazer aqueles incisivos, pode pôr no 16 e no 14, ou só no 14, ou quer fazer uma sequência diferente, só com 16, para vestibularizar, à vontade, tá bom? O que importa é chegar no fio 19 por 25 com todo mundo muito bem alinhado e nivelado. Aí sim, fio de aço, vou procurar guia canina, retraio superior, faço o que for, até eu chegar em guia canina. Minha guia canina está perfeita. Canino, canino, desoclui todo mundo. Canino, canino, desoclui todo mundo. Minha guia anterior tá boa. Topo a topo, desoclui todo mundo. Ótimo, tá legal. Ou tá pegando muito pouquinho. Não tem problema.
mesializa os dentes posteriores até fechar o espaço. E aí depois você vai ter que alterar um pouquinho o canino, tá? Extrui um pouquinho, força um pouquinho mais a guia, aí não tem muito problema, tá bom? E aí, mesialização dos posteriores, fecha o espaço remanescente e já era, tá? Finalizo o meu caso. Bom, qualquer dúvida, deixem os comentários aí embaixo. Esse caso é um caso simples, mas com bastante componente de diagnóstico, né? Muita informação, e se a gente não tomar esses cuidados que a gente toma, né, você vai se enrolar no caso. Então, qualquer problema, tá na dúvida, poxa, eu quero aprender mais esse diagnóstico, deixa mensagem aí embaixo, a gente vai conversando. Legal? Um abraço, até o próximo caso.